Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Hoje eu vou contar para vocês a história do maior acionista individual do Bradesco, pessoa física ali da região de Blumenau, que eu conheci em 2005, 2006 numa Expo Money. Quero contar a história em detalhes para vocês, porque ele desenvolveu uma técnica desde a década de 80 até a época em que eu o conheci, em que ele conseguiu acumular uma quantidade significativa de ações do Bradesco, e ele me contou qual foi o segredo dele, qual foi a metodologia que ele usou, e vocês vão ver que é algo trivial, mas que não é tão fácil de conseguir. E eu pedi a um amigo para pegar os números que esse cara tinha, para a gente ver exatamente o que aconteceu com o Bradesco nesses anos. Me acompanhe. Então, gente, eu conheci esse cara em 2005, 2006, ele chegou lá, vaidosão e tal, cara, gente fina, eu era garoto na época, bem mais novo, ele devia ter uns 48, 50 anos. O cara veio conversar comigo numa boa, já meio falando, pô, porque eu sou o maior acionista individual do Bradesco e tal, da região, eu não sei, não conferi nada. A única coisa que eu sei é que ele, na época eu tinha Bradesco também, então tinha um direito de subscrição pequenininho, né, que tinha que subscrever umas poucas ações ali do Bradesco. Esse cara, na época, ele me falou quantas ações ele tinha direito a subscrever. E eu sabia quantas eu tinha. E eu fiz a conta rápida na minha cabeça e ele não me falou quanto tinha, mas pelo que ele me disse ali, o patrimônio dele no valor de mercado da época era entre 8 e 10 milhões de reais. O que em 2005 era um absurdo. Em 2005, com 250 a 300 mil reais, você comprava um apartamento decente em Ipanema, né, com garagem, talvez 3 quartos, né? E hoje esse apartamento talvez valha 1 milhão e 800. Então, olha a quantidade de dinheiro que o cara tinha na época. Quer dizer, quando passou essa parte dele se vangloriar um pouquinho, eu comecei a questionar, pô, mas como é que você fez? Conta essa história aí, eu queria conhecer e tal. Ele começou em 1985 a investir e ele mandava ordens por telex e ele me disse que ele esperava uma semana para saber se vendeu e uma semana para saber se comprou as ações que ele efetivamente queria comprar. 1985. Para as pessoas mais jovens, quando eu falo mais jovem, significa que tenham menos de 40 anos. Não estou falando de garoto de 19 anos, não. Vale a pena a gente contextualizar a realidade brasileira de 1985, 1990. O telex era você digitava numa máquina de escrever e saiu uma tripinha escrita ou um papelzinho escrito do outro lado. É o precursor do fax. É o que antes do fax existir, existia o telex. Era um negócio arcaico, mas, poxa, já era muito melhor do que você fazer um telegrama, por exemplo. Aí você fica imaginando assim, pô, por que esse cara não usava o telefone? Meu amigo, a realidade do telefone no Brasil na década de 80 e 90 não é a mesma que você tem hoje. Só para você ter uma ideia, eu, que não estou nem falando da década de 80, em 1995, o sistema Telebrás foi privatizado em 1997. Em 1995, o meu pai precisou vender o telefone dele. Era tipo R$2.500, R$3.000, era muita grana. Precisou vender 247-5713, era esse o telefone dele, para se capitalizar naquele momento. A situação está bem difícil no Brasil. Ele vendeu e eu aluguei, né? Eu aluguei por um salário mínimo. Um salário mínimo. O salário mínimo devia ser na época entre 80 e 100 reais. Por 6 meses, um aluguel de 6 meses de um telefone por um salário mínimo. Como estava se aproximando da privatização, todo mundo falando disso na televisão, etc., o cara me ofereceu reduzir para meio salário mínimo por 6 meses. Quando acabou esse segundo contrato, ele me ofereceu para comprar a linha por R$550. Eu comprei a linha por R$550. Isso em 1 ano e meio, mais ou menos. São um ano antes da privatização. Então, assim, a realidade do Brasil de telefone era terrível. Com salário mínimo, gente. Não é brincadeira, não. É verdade, aconteceu comigo. Em 92, que não é nem 85, em 92 eu lembro que a gente não conseguia nenhuma linha em Ipanema, não estou no interior de Sergipe, não, estou em Ipanema, não consigo uma linha de telefone para ligar para uma pessoa que mora do meu lado, era mais rápido eu ir falar com o cara e voltar. Eu lembro até hoje que eu fiz esse teste, estava assistindo um jogo do Brasil de futebol de salão, eu peguei o telefone, tirei o telefone do gancho e ele só deu linha no metade do intervalo.
tipo os 40, 50 minutos, porque o jogo fica parando, etc. 40, 50 minutos para dar linha. Então o cara usava o Telex, entendeu? Que era o que ele tinha na época, provavelmente em algum escritório de corretora, etc. Eu expliquei, mas como é que você comprava, como é que você selecionava a empresa e tal? Porque não tinha sistemas, economática, não tinha absolutamente nada na época. Aí ele falou, cara, assim, eu tinha que pedir a empresa para enviar por correio, ou eu tinha que comprar o jornal certo na data certa, o diário oficial, se fosse o caso, pegar todas as informações da empresa e criar o meu caderninho, eu mesmo criar todas as minhas técnicas de avaliação e tal. Aí ele falou que ele utilizava um indicador que, se vocês leram o meu livro, que eu recomendo, deixa eu ver se ele está aqui, esse aqui, ó, o Mercado de Ações em 25 episódios, eu recomendo a leitura dessa versão verdinha, que é a mais nova, a anterior quem leu foram mais de 20 mil exemplares, mais de 25 mil exemplares. Essa nova foi atualizada até 2019, então todos aqueles estudos são atualizados. Vocês vão ver que no livro eu falei, o índice preço sobre valor patrimonial, quer dizer, que é o valor de mercado da empresa dividido pelo patrimônio líquido dela, não é um indicador muito forte de mercado. Ele não está associado, por exemplo, com distribuição de dividendo, ele não está associado com lucro, ele não está associado nem com o crescimento do próprio patrimônio líquido que viria a partir do lucro ou do que você retém do lucro. Mas esse cara, ele usava esse indicador não bruto em si, para ver se 1 é bom, 0,8 é baixo, 1,5 é alto, não é para isso. Esse cara ele começou a fazer um histórico para ele, então ele desenvolveu um histórico de vários anos, e ele tinha esse histórico até 2005, quando eu encontrei. A lógica de você ter um histórico, mesmo de um indicador que em si sozinho não é grande coisa, esse indicador preço sobre valor patrimonial significa que eu pego o valor de mercado da empresa e divido pelo patrimônio líquido dela. O patrimônio líquido dela, do ponto de vista contábil, significaria quanto é que sobra para o acionista se a gente encerrar a empresa, pagar todas as dívidas, vender todos os ativos, quanto é que sobraria dentro do bolso do acionista. Se esse índice é 1, significa que o mercado está pressando igual ao patrimônio líquido. Esse índice é um índice usado para estresse. Se você lê no livro, você vai ver a história que eu contei na época de 2008, quando o mercado está muito estressado, você começa a encontrar empresas com 0,5, 0,4 de relação preço sobre valor patrimonial, o que significa que o valor de mercado da ação da empresa é 400 milhões e o patrimônio líquido dela é 1 bilhão. Dependendo da qualidade desse patrimônio, se ele for realmente muito líquido, né, comparando com os ativos que a empresa tem e os passivos, isso pode ser um indicador de estresse enorme que as pessoas usam para comprar e tudo. Mas eu pedi a um amigo, eu vou mostrar para vocês o gráfico já, sobre o histórico da relação preço sobre valor patrimonial que ele utilizou. Mas essa ideia de você pegar um indicador e ter intimidade com ele, ter disciplina para você não ficar simplesmente na orelhada, no cheiro, usar o feeling para comprar e vender ações, cara, normalmente não dá certo. O que eu consegui ver, esse meu amigo me mandou os dados, eu pedi os dados desde 1986. E 86 até 94 é impossível a gente calcular, porque como a empresa fazia a correção monetária do balanço, mas o preço oscilava com a inflação, você tinha um dente de serra. O preço sobre valor patrimonial começava em 1, terminava em 12, 1, 8, 1. Quer dizer, isso aí não tem a menor condição de você trabalhar. Então eu pedi a ele eu peguei e refiz, né, para os dados de 94 em diante. Você vê que a gente tem ali de 95 um índice bem baixinho, ele vai subindo gradualmente, porque o Brasil vai melhorando um pouquinho. E quando a gente chega ali na faixa de 2003, há uma alta gigantesca. Essa alta significa que, em outras palavras, o preço da ação subiu muito mais rápido do que o valor patrimonial. Então essa linhazinha de baixo que você está vendo aí, linhazinha azul, ela significa para cada ano qual foi o preço do valor patrimonial mais baixo e o mais alto lá em cima. Então o que esse cara conseguiu desenvolver foi um entendimento de como é que isso aí funciona. O que o mercado considera barato em termos de preço e valor patrimonial, o que ele considera caro. Quais são os riscos que ele corre? É só você olhar. Teve uma alta tão expressiva que ele poderia ter vendido as ações dele, ou parte das ações dele, e ele não conseguiria recomprar, porque essa alta durou alguns anos, tá vendo? Até aquele pico ali de quase 4,5, não é isso?
Então você vai e depois foi descendo, ela voltou a uma normalidade maior e a gente está aí. A média global, só para a média global desses anos todos, eu fiz a conta para vocês, do valor mínimo do preço sobre valor patrimonial é de 1,5 e a média global do valor máximo é 2,5. Mas se você considerar a realidade agora, a gente está falando de entre 1 e 2, entre 1 e 2,5 no máximo, entre 1,2 e 2,5 no máximo, sobre que seria o intervalo em que as pessoas achariam muito barato quando a ação está se aproximando de 1,2 e achariam muito caro quando está se aproximando de 2,5. Isso aí, pessoal, só significa alguma coisa se você desenvolveu uma relação com a empresa, se você desenvolver uma relação com esse mercado, se você entende o motivo pelo qual houve uma alta, houve uma queda, né? Se você entender que isso aí tem uma dependência, por exemplo, da realidade de mercado, que isso aí tem uma dependência, por exemplo, da realidade de juros, que isso tem uma dependência, por exemplo, da rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa. Quando você tem 20 anos investindo, na realidade, quando você tem 2 ou 3 anos investindo, que você lê todos os releases de resultado da companhia, que você acompanha algum indicador que te dá conforto para você saber se você deve entrar ou não, se o seu dinheirinho vai ser aplicado ou não, quando você tem essa, você desenvolve uma capacidade de análise, ainda que você não seja da área, desenvolve uma capacidade de análise para saber se você deve ou não entrar. Então, o que esse cara nos mostra com essa situação aí é que a disciplina, aliada com algum indicador que te dá conforto, que você entende, que você consegue acompanhar e que você consegue entender, provavelmente melhor do que a maioria das pessoas que não utilizam esse indicador, deram frutos maravilhosos para o cara ainda em 2005.